Vamos de leitura bíblica, aleluia! Esse é o vídeo de número 444, onde eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 18 de 2 Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza as coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilã. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Ilã, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaana, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres, tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataque Ramote Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus me mandar. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: Atacai e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo? Vai e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor declarou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor? Quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu:
você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digo: assim diz o rei, ponha este homem na prisão, a põe em água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que estou dizendo todos. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usas as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lute contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate. Foi ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Aleluia, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 18, narra a aliança perigosa entre o piedoso rei Josafá de Judá e o ímpio Acabe de Israel para atacar Ramote e Gileade, ignorando o aviso verdadeiro do profeta Micaías, que previu a morte de Acabe e a dispersão de Israel. Acabe disfarça-se na batalha, mas é morto por uma flecha ao acaso, confirmando a palavra de Deus. Esses 34 versículos do capítulo 18, nós podemos esboçá-los da seguinte maneira: do versículo 1 ao 11, a aliança e o falso otimismo. Versículos 12 ao 27, o testemunho de Micaías. E versículos 28 ao 34, a batalha e a morte de Acabe. A aplicação de 2 Crônicas, capítulo 18, pode se dar da seguinte maneira. Primeiro, discernimento nas associações. A aliança de Josafá com Acabe, um rei ímpio, ilustra o perigo de se associar com pessoas que não temem a Deus, o que pode levar a decisões desastrosas. Busca pela verdade. Micaías representou a fidelidade à palavra de Deus, mesmo sob pressão, enquanto os 400 profetas buscavam agradar ao rei com mentiras. Hoje isso se aplica a buscar a verdade bíblica em vez de mensagens populares ou falsos conselhos. Consequências do orgulho e teimosia. Acabe ignorou o aviso divino e, mesmo disfarçado, foi atingido por uma flecha, mostrando que não se pode escapar do julgamento de Deus. Coragem de Micaías. A postura de Micaías nos ensina a falar a verdade com integridade, mesmo quando ela é impopular ou traz perseguição. Oração e cuidado. Josafá, ao ser perseguido, clamou a Deus e Deus o ajudou, destacando a importância da dependência divina em meio às crises. Tentar se esconder da justiça divina é inútil. A obediência a Deus traz proteção, enquanto alianças com a impiedade traz consequência. Em resumo, 2 Crônicas, capítulo 18, nos incentiva a ter uma vida de integridade, oração e alianças sábias, rejeitando a conformidade com as más influências com as más influências da sociedade. Louvado seja Deus. Um grande abraço desse que vos fala. Aí fica então a leitura do capítulo 18 de 2 Crônicas.
Um grande abraço, desde que vos fala, pastor Geraldo Magela, te amo em Cristo Jesus.